Então, pessoal, vamos aqui dar continuidade a todo esse processo de Primeira Guerra Mundial, né? Como se deu tudo isso. Agora, a gente já viu o estopim, que tudo aconteceu na Península Balcânica. Então, os conflitos da Península Balcânica que vão desencadear realmente o início da guerra. Lembrando que não é o principal motivo, né? Lembrando que foi apenas a última gota d'água diante das circunstâncias, diante da situação. Então, a gente vai dar continuidade. A nossa aula 2 é a aula final da Primeira Guerra Mundial para vocês aí, galera do terceiro ano. Então, vamos dar seguimento. Então, aqui nós temos, né, as fases do conflito. Temos a guerra de movimento. Que é isso? As tropas vão começar a se deslocar. Elas vão sair do seu determinado país, vão se deslocar até as fronteiras. Por exemplo, as tropas da Alemanha vão se deslocar até a fronteira da França, e da França até a fronteira que tem com a Alemanha, para a partir daí, né, a gente ter em desencadear o conflito, realmente a guerra iniciar. Então, esse primeiro momento é o deslocamento de tropas. É importante frisar a partir daqui que houve uma questão aí em relação à Alemanha e sua tentativa falha de invadir a França. Qual era o sentimento que todos tinham com o início dessa guerra? Que a guerra ia se dar, ia se passar muito rapidamente. No máximo 6 meses, todos já estariam de volta em suas moradias e a guerra teria sido encerrada. Então, a gente sabe que não vai ser bem assim. Diante desse processo, a gente vai ver o plano da Alemanha de invasão em forma de pinça, que é uma pinça, dessa forma. Então, a Alemanha ela vai deslocar sua tropa de forma dividida, dividindo entre a fronteira que existe com a França e a fronteira que tem com a Bélgica, e assim tenta invadir facilmente a França. Só que a Alemanha se depara com 2 probleminhas. O primeiro problema é que a França recebeu auxílio da Inglaterra. Então, as tropas francesas estavam com auxílio. Segundo motivo aí que deu errado aí o propósito alemão. A Bélgica era um país que se declarou neutro na guerra, então não deveria ter entrado no conflito. A Alemanha invadindo a Bélgica achava que não ia ter nenhum tipo de represália, mas a Bélgica não aceitou de bom grado essa invasão. Então, essa guerra de movimento, ela dura os meses iniciais, né, do conflito. A guerra começa em 28 de julho de 1914 e quando se dá no mês de outubro, a guerra de movimento, de deslocamento das tropas, ela já se dá como que encerrada no fronte de batalha ocidental. Que é isso? A Alemanha ela vai se dividir em 2 frontes de batalha. Na aula passada a gente viu que a Alemanha ficava ao centro, enquanto que a França ficava de um lado e a Rússia do outro. Então, o exército alemão, durante toda a Primeira Guerra Mundial, ele vai se dividir em 2 frontes de batalha. Então, no fronte ocidental, o que nós temos? Uma guerra de movimento que vai ficar parada. Vamos já entrar nesse detalhe, que é a guerra de trincheiras. E no fronte oriental, que é a Áustria, também alguns turcos, do Império Turco Otomano, e a Alemanha lutando contra a Rússia. Só que a Rússia não tem bom preparo de guerra nesse momento, mas a Rússia tem muitos russos. É o maior território, né, em termos de país, então eles têm muitos russos. Então, por mais que a Alemanha tente, essa guerra também não está tão fácil. A Alemanha tem um maior poderio bélico, mas os russos têm muitos russos. Então, quando se matava, é mais ou menos isso, se matava um russo, aparecia 15 ou até mais. Então, é quase impossível acabar com os russos. Então, isso está acontecendo lá no fronte de batalha oriental. No fronte de batalha ocidental, depois da guerra de movimento de deslocamento das tropas, a gente tem a guerra de trincheiras. Vocês podem observar nessa imagem que está aí ao lado. Esse aí é um território totalmente destruído pelos bombardeios, caracterizado como uma terra de ninguém. Por que esse termo? Era o termo que era o local que ficava entre as 2 trincheiras. O que é uma trincheira? Um buraco. A Alemanha começou a cavar buracos na sua fronteira com a França, na intenção de se proteger. O que aconteceu?
as tropas para avançar, elas têm que ter uma força superior. No caso, a Alemanha tinha uma força bélica de armamentos idêntica praticamente com a da França. Então não tinha como avançar. Então a Alemanha cava buracos, né? Foram mais de 640 quilômetros de trincheiras, e os soldados vão ficar dentro desses buracos chamados trincheiras, tentando se sobressair nessa guerra, tentando evitar, né, a morte. Qual é a ideia? Ficava uma trincheira de um lado com franceses e ingleses e uma trincheira do outro lado com alemães, em especial. A terra entre as duas fronteiras, essa imagem que vocês estão vendo, é totalmente destruída por bombardeios, granadas, e é chamada de terra de ninguém. Por quê? Porque ninguém consegue dominar, né, o território do outro. Então eles ficam nesse ataque constante de uma fronteira a outra, de uma trincheira, perdão. Para ficar mais claro tudo isso, porque em vídeo fica mais difícil a gente perceber esse processo, eu vou botar para vocês depois um link de como se caracteriza, para vocês visualizarem uma guerra de trincheira. E aqui eu tenho só um relato de um dos soldados que participaram dessa guerra, que eu posso dizer para vocês subhumana, chamada de Guerra de Trincheiras. Ele diz o seguinte: só a chuva negra caindo das nuvens feridas e inchadas é a atmosfera adequada a uma terra como esta. A chuva não para, a lama fedorenta torna-se mais diabolicamente amarela. Os buracos abertos pelas bombas enchem-se de água esverdeada. As estradas e trilhas cobrem-se de uma camada espessa de lodo. As negras árvores moribundas gotejam e transpiram, e as bombas nunca cessam. Mergulho na tumba que é esta terra. É indizível, é ímpio, irremediável. Então, os soldados que participaram dessa guerra de trincheiras na Primeira Guerra Mundial, eles criaram inúmeros traumas, né? Eles tiveram que conviver com inúmeras doenças, porque eles estavam dentro de buracos sem nenhuma condição de higiene, com piolhos, com ratos. Eles tinham que dormir, às vezes na lama realmente. Se tivesse chovendo, eles acabavam dormindo sentados, um encostados no outro. Tudo isso para tentar sobreviver. Então essa trincheira é uma espécie de proteção, mas com o passar do tempo, com os bombardeios por meio de aviões, com o lançamento de algumas armas químicas, né, com gases venenosos, tudo isso vai piorar a vivência dentro de uma trincheira. Então, esse processo foi extremamente doloroso, e a Guerra de Trincheiras ela vai perdurar até pelo menos 1917. Já no finalzinho da guerra é que tudo isso vai ser modificado. Então, dentro desse processo, a Guerra de Trincheira ela vai dominar dentro do fronte de batalha ocidental. E para você ter uma ideia, a França, em determinados momentos, ela vai conseguir avançar 5 quilômetros. Você imagina, 5 quilômetros dentro de uma guerra de conquista de territórios não é nada, é muito pouco. Mas para conseguir avançar esses 5 quilômetros, ela chega a perder a quase 2 milhões de soldados. Então é mortal. Nenhuma batalha na Primeira Guerra Mundial vai ter menos de 300, 400 mil mortos. Então é algo descomunal diante daquilo que existia antes, diante daquela perspectiva que se tinha antes de guerra, que existia antes. Então, dentro desse processo, a gente também tem uma parada, os soldados já não compreendendo o que já estavam fazendo nessa guerra. Eles têm uma chamada Trégua de Natal. Essa trégua foi em 1914. Dizem os relatos em cartas, né, que chegaram até nós historiadores, dizem esses relatos que os soldados da Alemanha começaram a improvisar espécie de árvores de Natal com velas, e a partir daí os soldados franceses começaram a cantar hinos natalinos. Então houve uma trégua, eles confraternizaram, chegaram a ter uns relatos também de jogo de futebol, mas isso não consegue ser comprovado. Tem relatos de soldados alemães que eram barbeiros, que fizeram barba de soldados franceses, ingleses, enfim. Ali eles já tinham, em praticamente 6 meses de guerra, a percepção, os soldados, de que não sabiam mais nem o que estavam fazendo naquelas condições subhumanas de vida.
Então, tudo isso é para a gente entender e compreender esse processo. Guerra total, né? Por que guerra total? Depois a gente volta para a última fase, né, que eu elenquei, que são os momentos finais da guerra, tá? Guerra total é um novo conceito, ele é utilizado pelo historiador Eric Hobsbawm, quando ele vai estudar na era dos extremos, do século XX e seus conflitos. Ele estabelece que guerra total significa que toda a população está envolta numa guerra. O que acontecia anteriormente dessa guerra, da Primeira Guerra Mundial? A gente tinha um contexto em que as guerras eram deslocadas para fronteiras e apenas os soldados participavam da guerra. Na Primeira Guerra Mundial, a gente tem um contexto bem diferente. Na Primeira Guerra Mundial, os civis também vão morrer, os civis também vão ser alvos, o exército inimigo, geralmente, ele vai atacar as provisões de comida, eles vão tentar bloquear a comunicação entre os civis, vão bombardear igrejas, hospitais. Então, tudo isso vai mostrar que é uma guerra total. Ela não é apenas a guerra de um exército, ela é uma guerra também da população civil. Então, a indústria vai ser voltada para a guerra, tudo que era produzido para comercializar é parado, agora se produz materiais para a guerra, seja fardamento, botas, seja alimentação, seja munição. Né, os civis e militares todos nessa guerra, como eu já falei. Novas tecnologias, né, os gases venenosos vão começar a ser utilizados pela Alemanha, pelo exército alemão, com a intenção de acabar a guerra de trincheira. Um dos gases venenosos é o gás do cloro. Esse gás, quando ele era sugado, ele tinha uma sensação de sufocamento, né, e queimação nos pulmões, e a morte era certa. Quando começaram a usar as máscaras, como vocês podem ver na imagem, essas máscaras protegiam principalmente, né, a inalação do gás, mas não protegiam os olhos, então podia causar cegueira momentânea ou demorada, depende muito de cada corpo humano. Então a gente tem também aí o tanque de guerra, que é uma invenção da Inglaterra, inovando dentro dessa guerra. Todos estão tentando produzir armas que finalize e acabe essa guerra. O avião, antes ele era usado apenas para monitoramento das tropas inimigas, depois ele passa a ser usado como bombardeio. Inicialmente eles tentaram bombardear com os dirigíveis, mas era extremamente lento e poderia ser derrubado facilmente pelo exército inimigo. E aí começaram a usar realmente os aviões com essa intenção, que além disso também entregava suprimentos. E nós temos o submarino. O submarino é uma invenção, começa aí com a Alemanha, e os submarinos vão inovar, né? Na guerra, quando ela vai para o oceano, isso vai ser uma inovação, é um ataque surpresa, pega de surpresa o inimigo, e um dos grandes alvos é a própria Inglaterra, né? A Alemanha tem como alvo a Inglaterra porque a frota de guerra naval da Inglaterra é muito grande. E aí nós temos os passos finais do conflito, né? Em 1917, em abril, mais especificamente, navios de transporte de alimentos e transporte de munição dos Estados Unidos vão ser bombardeados pela Alemanha. Por quê? Os Estados Unidos não estavam dentro da guerra, não diretamente, mas estava auxiliando a Tríplice Entente, né, que no caso seria a Rússia, a Inglaterra e a França. Estava concedendo empréstimos, estava também concedendo alimentação, estava concedendo também, auxiliando nos armamentos. A Alemanha, sabendo disso, bombardeou alguns navios dos Estados Unidos. Estados Unidos, então, em 1917, no mês de abril, declara guerra à Alemanha e inicia-se no conflito. Isso vai levar a guerra a se tornar novamente de movimento. Por quê? As tropas já estavam cansadas e esgotadas na guerra de trincheira. Quando chega o exército dos Estados Unidos, extremamente descansado, com tecnologia, com treinamento, já vai dar um novo gás para essa guerra para o lado da Entente. 1917 também a Rússia vai sair da guerra. A Rússia saiu da guerra por quê? A Rússia entrou em processo revolucionário, isso a gente vai ver em momentos posteriores. A Rússia entrou num processo revolucionário de implantação do socialismo.
E a partir daí houve uma decisão em outubro de 1917 que a Rússia sairia da guerra. Mas não é assim, só dizer, gente, tô saindo da guerra, viu? Valeu, foi muito bom participar, viu? Obrigada. Não é bem assim. A Alemanha, para aceitar a desistência da guerra da Rússia, exigiu a assinatura de um tratado desvantajoso, que tá aí para vocês, o Tratado de Brest-Litovsk. Brest-Litovsk é uma cidade russa. Esse tratado foi assinado entre a Alemanha e a Rússia revolucionária, né, já com o processo de implantação do socialismo. Ele foi assinado em 1918, mas a Rússia já havia saído da guerra. A Rússia vai perder territórios e vai conceder alguns, né, concessões em dinheiro financeiro mesmo para a própria Alemanha. E aí a Alemanha ganhou um pontinho na guerra, porque agora todo o exército alemão que estava, lembra, dividido entre a Rússia, entre a França, agora vão se deslocar para a França. Então a guerra vai se tornar mais de movimento também por isso. E aí a gente tem a coisa maravilhosa que é a participação do Brasil na guerra, tá? Brasil, amo meu país, mas aí foi bem legal a sua participação. O Brasil teve 3 navios, navios mercantes mesmo, de comércio, com café, bombardeados por submarinos alemães. O Brasil não estava participando diretamente da guerra, nem indiretamente, estava continuando fornecendo seu processo, seguindo seu processo, né, de país agroexportador. E aí, esses navios foram bombardeados, um em abril, outro em maio de 1917 e o último em outubro de 1917. Foi quando os brasileiros, olha que maravilha, os brasileiros pressionaram o governo de Venceslau Braz a entrar na guerra. Então a galera foi pra rua, eu quero guerra, uhul, vamos lá, todo mundo tá na guerra. E por isso nós somos o único país da América Latina que participamos diretamente do conflito. O conflito já estava aí nos seus momentos finais, estava no seu último ano. Então, o Brasil oferece todo o seu poder bélico, que é muito pouco, e a Tríplice Entente, a gente entra então agora que não é mais tríplice, do lado da Rússia saiu, né? Então nós temos os Estados Unidos, principalmente, nós temos a França e nós temos a Inglaterra em especial. O Japão tá lutando também desse lado, mas lá no Oceano Pacífico, contra a frota naval da Alemanha. E o Brasil, né? O Brasil entra e onde o Brasil tá e faz show, né? E aí a galera perguntou o que a gente podia oferecer em termos de força, né, militar. E a gente tinha uma marinha não atualizada, mas era o que a gente tinha de melhor para oferecer. Então a gente ofereceu nossa marinha, médicos e alguns aviadores também, né? Então a gente foi também com alguns aviadores para Europa. E enviamos também medicamentos. Nisso, o Brasil ficou com a grande missão de fiscalizar o Atlântico Sul, onde quase nada acontecia. O Brasil já estava entrando no mar Mediterrâneo com um naviozinho dele, se eu não me engano, Bahia, o nome do navio é Bahia. E houve uma mensagem, foi recebida uma mensagem da Inglaterra de que tinha acontecido há pouco tempo um bombardeio por meio de submarino. Então, um navio inglês foi bombardeado por submarino alemão. Então, o navio brasileiro, espertamente, ficou em alerta. Então, pode haver bombardeio a qualquer momento. Tranquilo, até aí tudo de boa. Começou, então, um movimento diferente na água. O navio brasileiro, não atualizado, não tinha radar para saber de submarino. Então, eles tinham que ir no olhômetro. Olharam e observaram um movimento estranho na água e perceberam algo assim, uma protuberância que poderia ser o telescópiozinho de um submarino inimigo. Como não tinha, era melhor atirar antes do que, enfim, ver o que era. Foi decretado o tiroteio, aí o nosso navio brasileiro atirou nessa movimentação estranha, quando todos começaram a se assustar. Subiu sangue. E aí eles pensaram, como assim? A gente tá aqui numa guerra, e por que tem sangue? Não era pra ser. Quando eles perceberam, tinham matado um cardume de toninhas. Toninhas estão aí para vocês verem, né? O brasileiro veste as toninhas nessa charge. As toninhas são os parentezinhos dos golfinhos.
foram em torno de 46 toninhas que foram massacradas pelo nosso navio brasileiro. E isso a gente já estava quase ganhando a guerra, claro, com a nossa maravilhosa participação. O fim do conflito. Na Alemanha, quem governava era Guilherme II, o imperador Kaiser Guilherme II. E ele, né, com o seu governo extremamente autoritário, colocou a Alemanha na guerra, começou a receber represálias. Então ele já tinha gastado grande parte da economia com a guerra, as pessoas começaram a passar fome, enfim, houve inúmeros motins na Alemanha e acabou que tirando Guilherme II do poder e implantaram uma república. O exército alemão realmente ia acabar perdendo a guerra, mas o que aconteceu? Eles se renderam, tá? Se renderam e houve a assinatura do Armistício de Copenhague. Esse armistício foi assinado na França, entre as potências beligerantes, portanto, os países que lutaram, e dizia que a partir dali, novembro de 1918, ninguém mais levantaria armas dentro dessa guerra, dentro desse conflito. Então, vamos perceber a diferença. Uma coisa é decretar o fim do conflito, que é o armistício. O armistício é um acordo de paz. Outra coisa é estabelecer o que vai ter depois. Como a gente vai organizar a Europa e o mundo que participou dessa guerra depois de todo esse conflito. E aí foi assinado vários tratados e eu elenco para vocês o mais importante, que é o Tratado de Versalhes, assinado no Palácio de Versalhes em 1919. Então a guerra acaba em 1918, mas o Tratado de Versalhes ele é assinado um pouco depois, né, que as tropas já estão deslocadas, estão cada um no seu país de origem, assina-se o Tratado de Versalhes. Esse tratado é apontando a culpa da guerra para a Alemanha. Então, se ela é culpada dentro de uma guerra, a Alemanha vai pagar o preço dessa guerra. De que forma? A Alemanha vai pagar uma indenização, e essa indenização vai ser distribuída aos países vencedores. A Alemanha vai ter que devolver o território, lembra lá? Da Alsácia-Lorena, território esse que é território francês, de originalmente francês. A Alemanha teve que entregar suas colônias na África, né? Teve que entregar para os países vencedores. A Alemanha teve um processo de desmilitarização, que é isso. Não podia ter uma convocação obrigatória ao exército, teve perca nos seus navios de guerra, não poderia produzir armamentos. Então houve todo um controle para que a Alemanha não se tornasse novamente um país forte e que pudesse desafiar novamente os países europeus no sentido de começar um conflito. E aí a gente tem os efeitos dessa guerra, né? Primeiro efeito, claro, elevado número de mortos, é uma guerra moderna, é uma guerra nova. E essa guerra vai desencadear em torno de 9 a 10 milhões de mortos entre soldados e civis e incontáveis feridos, em torno de 20 milhões de feridos. E aí eu conto feridos, né? Quem arranhou o dedo não, são mutilados, pessoas que ficaram paraplégicas, todo esse processo, pessoas que tiveram o rosto deformado devido à guerra química, né, com o uso dos gases venenosos, todo esse processo aí. Crise econômica, claramente a Europa está um caos, a Europa está destruída, a Europa não é mais o forte econômico do mundo. Então a Europa vai perder o seu cargo aí para os Estados Unidos, que é o nosso próximo ponto. Estados Unidos vai se despontar como maior potência. Você pode perguntar, mas eles não participaram da guerra? Sim, mas não teve conflito no seu território, então eles não tiveram destruição para reconstruir. O seu exército chegou depois, né? Depois de bom tempo, que a guerra já tinha iniciado, na verdade no final, lutou em torno de um ano e pouco, mais ou menos. Os Estados Unidos estavam ofertando empréstimos para a Tríplice Entente, então eles tinham dinheiro para receber e estavam muito bem obrigados economicamente falando. Se torna então a grande potência mundial e aí até os dias atuais. E a formação da Liga das Nações, que é essa Liga das Nações? Foi uma organização na intenção de manutenção da paz. Então, mas para via de informação, os Estados Unidos não aceitou participar, nem a Alemanha. Então, aí a gente já vê que tem alguém que não está muito tranquilo, né?
Então eles não participaram, não aceitaram participar da Liga das Nações, que tem esse objetivo. Hoje a Liga das Nações é equiparada praticamente o que a gente conhece como ONU, tá? Mas a ONU, a Organização das Nações Unidas, só vai ser criada na Segunda Guerra Mundial. Depois, na verdade, da Segunda Guerra Mundial. Essa última imagem aí pra vocês são os cemitérios em homenagem aos soldados mortos. Esse é na França. Não, claro que não tá os corpos aí, é apenas uma homenagem, tem o nome de cada um deles que morreram na guerra. E é uma forma da gente lembrar desse conflito de proporção mundial. O historiador Eric Hobsbawm diz que esse conflito ele não acaba em 1918. Na verdade, ele vai desencadear agora num processo da Segunda Guerra Mundial. E aí são os próximos capítulos aí dessa aula. Então, todos aí fiquem bem, estejam bem. E a gente vai dar continuidade ao nosso conteúdo. E até uma próxima oportunidade. Tchau, tchau!